Olá, boa noite. Papo com Cris ao vivo. Tá entrando nesse domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais. Primeiro dia dos pais que eu passo sem o meu pai. E eu rezei muito por ele. E eu sei que hoje ele está numa dimensão muito melhor do que essa. Foi um dia de reflexão, um dia de muita saudade e de algumas homenagens, né? Como é bom a gente ter a memória de um pai com a gente, um pai verdadeiro, que foi presente, que foi alicerce na vida da gente, né? E eu quero dar as boas-vindas para vocês que estão chegando. Elisa, bem-vinda. Hoje a gente vai bater um papo com a Maristela Negri, que acabou de lançar um livro de poesias, e eu quero lembrar que o Papo com Cris ao vivo tem o apoio da Galvani Cipriani, Cidadania Italiana, empresa que cuida dos processos de cidadania italiana com muita competência e idoneidade. O Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, uma nova instituição de ensino aqui que oferece graduação, pós-graduação, extensão muito bacana da professora Deusa Camargo, minha amiga, uma grande profissional, e também da Inection Inglês e aulas multidisciplinares, que é onde minha filha Alice faz inglês e ama, enfim, com método, com professores maravilhosos. Essas três empresas apoiam o meu trabalho e eu sou muito grata a elas por estarem aqui comigo. Olha, a Deusa acabou de entrar aqui com a gente, querida professora Deusa, minha mãe, Salete, chegando. Eu quero abrir, daqui a pouquinho a Maristela está com a gente, eu quero abrir o nosso Papo com Cris hoje com um poema. Olha que lindo o livro da Maristela, né? Que capa linda. A Rosa Selvagem não é uma miragem, um encontro através da poesia. E eu quero abrir o nosso bate-papo hoje com esse poema da Maristela. Maristela daqui, Maristela, eu quero ler aqui, abrir o nosso bate-papo com um dos seus poemas que quase fecha o seu livro. Eu acho muito importante abrir a nossa conversa com ele. Chama-se Entrega. Vim meus sonhos resgatar, dançar, vibrar, colorir, criar. Silencio para dialogar com a minha alma e no fluxo, em sinergia, prosseguir com calma. Por que então a dúvida se a vida nos convida? Por que o cansaço se a vida nos abraça? Por que a confusão se a vida é ação? Aqui sou, aqui estou. Me entrego, sinto, percebo. Ressurjo das profundezas, atravesso as correntezas, me liberto e sã desperto. Atravesso o deserto, me encontro, me alegro e aos meus sonhos me entrego. Lindo, né? Maristela, que coisa mais linda. Eu vou chamar ela aqui, Dionei, querido, meu irmão, meu amigo maravilhoso. Juliana, obrigada. Vou chamar aqui a Maristela para a gente bater um papo gostoso nesse domingo de saudades, nesse domingo de reflexões, né? Maristela, vamos lá. Vamos bater um papo. Dionei, feliz Dia dos Pais para você que tem coração de pai, querido. Oi, Maristela, tudo jóia? Tudo bem? Bem, e você? Muito obrigada, viu, por esse bate-papo de hoje. Um domingo, Dia dos Pais, né? Eu que agradeço, uma honra, uma alegria para mim, viu? Falar com você. Eu estava abrindo aqui, dizendo que foi o primeiro Dia dos Pais que eu passei sem meu pai. Foi um dia de reflexão, um dia de homenagear, um dia de agradecer. Marcos Gozeto, querido, obrigada pela presença. Grande Maia. E foi um dia de lembranças, de boas lembranças. Como é bom a gente ter, né, boas lembranças do pai, né, Maristela?
que Nossa, presença sem dúvida, importante na vida da gente, né? sem dúvida. O Dil tá mandando aqui também um beijão, viu, Dil? O Dilney Ai, também cuida do meu cabelo, eu tô lá também. Um beijo. eu também. Então, então que bacana. Ô, Cris, mas o meu pai já faleceu há muitos anos. Eu tinha 13 anos. É, Mas hoje, aqui no meu coração, nossa, eu fiz uma homenagem. É, é, é muito tempo, né, Maristela? Muito tempo sim. O pai, eu tive o privilégio de conviver com o meu até fevereiro desse ano, né? então é E bem recente que você pegou. é recente. Meu Recente. pai faleceu 2 semanas antes da gente entrar em isolamento. Nossa, Foi assim, foi puxa, providencial mesmo. Ele estava doente já há muito tempo, mas foi uma lembrança querida. Ele cumpriu lindamente a missão dele aqui. E eu sempre tenho muita gratidão a Deus por ter, né, me dado a presença paterna por tanto tempo. Né, pelo é tempo que verdade. Deus achou necessário, né? Sim, sim. Maristela, eu quero agradecer a você por estar reservando esse tempinho do seu domingo para falar com a gente aqui. E me encanta muito, estava mostrando o seu livro, tem aqui umas marcações que eu quero falar com você a respeito dela, mas eu quero falar um pouquinho de você para as pessoas que estão chegando. Você tem a Carmen Piloto, grande escritora, querida amiga com a gente aqui. Oi, Carmen, bem-vinda. Você tem um currículo lindo, uma carreira linda, né? Você é mestre em educação física na Unimep, você é especialista em atividades físicas e qualidade de vida pela Unicamp. Você é graduada em educação física, Maristela? Sim, sou graduada em educação física. Legal, legal. Também é especialista em neurociências aplicadas à longevidade pela Federal do Rio. Muito legal. E sócia-diretora do Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba Clap. Faz um trabalho lindo também. Né? Eu tenho uma admiração profunda pela proposta de trabalho que vocês têm lá. E aí eu quero começar dizendo o seguinte. Esse livro, né, o livro A Rosa Selvagem, ele é resultado de uma viagem que você fez à Chapada dos Veadeiros, né? Ao que parece, uma espécie de divisor de águas na sua vida, né? E aí eu pergunto para você o seguinte: você foi à Chapada resgatar uma Maristela ou encontrar uma nova Maristela? Eu sinto, Cris, que primeiro também quero agradecer, é um grande honra estar aqui com você. Muito obrigada, viu, Cris? Imagina, eu que agradeço. Travou. Será que a internet hoje vai dar trabalho para gente? Vamos ver. A internet tem sido bonzinho ultimamente comigo. Maristela, oi. Tinha travado, Tá me Cris. ouvindo? Você me ouviu? Tá me ouvindo Agora agora? sim. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Talvez aconteça, qualquer coisa eu tiro você e volto com você, tá? Tá. Então, Então, beleza, vamos lá. se é resgatar a Maristela ou uma nova Maristela, eu diria que seria resgatar uma Maristela. Porque, como eu falo, essa fase que nós estamos, que é a fase realmente da maturidade, é uma fase que a gente fica mais, digamos assim, mais livre para a gente resgatar as coisas os desejos que ficaram latentes por um bom tempo. Porque aí tem uma jornada que tem os filhos, que demandam uma atenção maior, é o início exatamente dos estudos, você vai percorrendo os estudos, conciliando tudo isso com o trabalho. Aí os filhos criam asas, voam, e a gente vai. Aí, nesse momento, e muitas autoras falam que é o resgate quando a gente chega por volta dos 50 anos, algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde, mas geralmente por volta dos 50 anos, a gente vai ao retorno ao lar, né? Geralmente, que é justamente a conexão com a essência. Então, a Chapada dos Veadeiros, eu digo que foi um resgate da Maristela, foi essa conexão com a minha essência mesmo, dos desejos que ficaram latentes. E aí, digamos assim, foram novas descobertas. E como eu falo em algum dos poemas aí, né, Cris, eu acho que é recorrente, viver é ousar. Então, eu acho que eu estou ousando esse resgate da Maristela. Eu não diria uma nova Maristela, é um resgate e que não tem fim, né, Cris, esse resgate. Ele é uma jornada constante e diária. E exige uma certa dose de coragem, né? Ainda
ainda a gente percebe, eu acho que muita coisa mudou, né? Para as mulheres da nossa geração, para as mulheres, né? Estão na faixa dos 40 e pouco, 50, chegando aos 60, que muito nos sobra ainda, né, graças aos avanços da ciência, muito nos sobra de energia, de vitalidade, e a gente tem muita coisa que pode assim, ainda ser construída a partir dessa fase, ou reconstruída, rotas que podem ser refeitas, né, Maricela? Basta para isso um pouco de coragem, não é? Sem dúvida, Cris. E como você mencionou, eu tenho o CLAP, né, o Centro de Longevidade, com a minha sócia Alessandra Serri. E eu vejo assim, tanto eu quanto as minhas alunas, a gente resgatou, ressignificou e tem coragem para enfrentar esse novo. Porque mesmo eu vejo por mim, para queira ou não queira, foi uma coragem publicar esse livro. Porque quando a gente fala da alma e essa essência, eu estou me desnudando ao escrever os poemas. Então, requer uma coragem para você torná-lo público. Para as minhas Sim. alunas, que a gente tem toda essa vivência, aí, Cris, tem 50, 60, 70, 80, e eu tenho a Vilma Kiel de 90 anos. Eu admiro, nossa, eu acho assim fabuloso. Então eu vejo a coragem delas, só o fato delas saírem de casa para frequentar um espaço diferente, para elas estarem com reflexões diferentes, é coragem de enfrentar o novo, ou eu não sei se poderia falar enfrentar o novo, porque também é o novo, mas de resgatar isso que eu digo, os anseios que ficaram latentes, e agora estão colocando para fora digamos assim, colocando-se ao mundo, né? Colocando-se no caminho e caminhando. Isso uma coragem realmente. Você está numa maratona de divulgação do seu livro, você tem feito várias lives com mulheres maravilhosas. A Elaine está aqui, a Elaine Curiaques, querida, um beijo para a Elaine. Eu pediria que você, né, os meus seguidores vão assistir, eu queria que você contasse um pouco como é que você chegou no livro, né? Como é que foi essa viagem, o que moveu você, né? O que você esperava encontrar? Conta um pouco essa jornada para mim, para deixar registrado aqui, Maristela. Olha, Cris, assim, quando meus filhos saíram de casa, eu lembro que eu cheguei em casa, coloquei o pé, meu marido trabalhava em São Paulo também, então eu estava sozinha. Aí eu lembro que eu pus o pé dentro de casa e falei assim, criançada, naquele momento eu falei, opa, eu não tenho mais nenhum dos três, eles estão fora, né, estudando e tal. Naquele momento eu falei, puxa, sorte que eu tenho os meus projetos. Tinha o CLAP, eu sempre estudei muito, mas daí também teve um outro fator, porque nessa fase, né, Cris, você vivenciou isso, a gente tem os filhos que estão saindo e os pais que estão envelhecendo. E nesse momento, a minha mãe, ela teve pneumonia, a minha mãe sempre foi muito saudável, mas nessa fase ela teve 3 pneumonias seguidas. Ela nunca adoeceu dessa forma. Aí ela voltou para casa sem andar, sem falar, na cadeira de rodas. Eu e meus irmãos, a gente ficou super assustado. E nesse momento, acho que pelo susto, a gente acabou também, além de cuidar da minha mãe, a gente acabou brigando um pouquinho mais, mas porque a gente estava emocionalmente desequilibrado por uma situação diferenciada. Mas com a graça de Deus, semana que vem ela faz 89 anos e recuperou tudo, ela está super bem. Mas eu fiquei muito cansada. Eu acho que, você sabe, né, Cris, por mais que a gente trabalhe o dia todo, a gente não cansa, mas quando vem o desequilíbrio emocional, principalmente pela doença, desequilibra tudo e o cansaço é maior. Aí passou essa fase, que a minha mãe amenizou e tal, eu falei assim, meu Deus, eu falei pro meu marido, eu preciso fazer uma viagem só para mim. Eu senti essa necessidade. Foi quando eu vi no Facebook a jornada de autoliderança na Chapada dos Veadeiros. Me chamou a atenção porque a facilitadora do programa era a Nelma Sá, que é da Unipaz de São Paulo, e eu fiz o curso de danças circulares, a formação, a Nelma fez parte do meu grupo em 2005. Aí, a hora que eu vi, eu falei, opa, é isso que eu estou precisando, ainda mais com a Nelma que eu conheço. E assim foi. Aí eu entrei em contato, e no livro eu conto, né? Não foi assim, eu tinha que verificar, estudar a logística, a parte financeira, mas enfim, Cris, como eu meditava todo dia, sempre vinha assim, ai, você sabe, a chapada, até que numa meditação, numa quinta-feira, eu falei, eu vou. E aí eu conto, né? Embora eu tenha resolvido, meu marido foi o último a saber. Mas a hora que eu comentei com ele, ele falou assim, vá, siga a sua intuição. E fui, Cris.
foi assim, o passo que eu dei foi seguir a minha intuição. E eu acho que foi a primeira vez, de fato, que eu segui essa minha intuição. Eu falei, não, eu estou precisando disso. Apareceu a Jornada da Chapada, com a Nelma, que eu já conheço, num lugar maravilhoso de natureza, que eu convivi muito com a natureza na fazenda do meu avô. Então, tudo estava conspirando a favor. Aí eu fui. E lá, eu acho que a entrega foi tão profunda, mas tão profunda, que foi esse encontro comigo mesma, que desabrochou. E no fim, Cris, eu acredito que tenha sido assim. O que já está em nosso subconsciente, eu abri esse canal e trouxe para o Flora. consciente. A Flora. Não é a Maristela especificamente, com todas nós. Mas a gente precisa desse tempo, dessa conexão. Né? É uma chavinha, né? Deve ser uma chavinha, não é? Sim, sim. Tem que estar aberta. É assim, o que eu estou achando interessante é que agora não é falar do que eu vi na teoria, como no meu mestrado, os meus TCC da vida, lendo e tal, né? Agora eu estou vivenciando. Então eu falo, gente, comigo aconteceu isso. E tem várias, principalmente na psicologia junguiana, fala exatamente sobre isso, os arquétipos, inconsciente coletivo. Agora ele está entendendo várias coisas. Mas o legal é que quando eu leio, eu falo, é isso, eu vivenciei isso. Então isso eu acho fabuloso. Ninguém me falou, eu vivi. Que foi Maristela, eu tenho uma amiga muito querida, uma mulher inteligentíssima também um pouco mais nova que eu, e quando ela fez 50 anos, ela foi fazer o caminho de Santiago. Foi sozinha, ela se preparou, ela fez sozinha uns quase 900 quilômetros a pé, uma jornada incrível, ela documentou isso no Facebook, foi lindo mesmo, lindo. Você fez essa jornada, e aí as duas, quer dizer, essa busca tem a ver com a necessidade, as duas colocam a gente no meio da natureza, né? A gente perde essa conexão com o natural, com aquilo que é da natureza, e dá a impressão que a gente perde a essência. A natureza é um fator importante para essa reconexão, para esse reencontro. Olha, Cris, tanto a natureza externa, porque a gente fala, é acolhido pela mãe terra, e realmente a gente vê que tem a energia da água, da terra, a gente sabe disso, e também pela natureza interna. Então, a conexão que eu fiz, que geralmente nós fazemos todas, com essa natureza externa, que é realmente, a gente sabe, tem estudos que comprovam o benefício da natureza, com a natureza interna, aí realmente você fica mais com a possibilidade maior de desabrochar realmente, é esse encontro. E a Clarissa Píncola Estés, ela, naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz que é justamente essa mulher selvagem que desabrocha. E o que ela quer dizer com a mulher selvagem? Que eu digo que exatamente, para mim, veio esse nome, a Rosa Selvagem, e é exatamente a mulher selvagem, que é a mulher selvagem, é aquela mulher natural, com a essência pura, porque quando a gente está no dia a dia, a gente fica vendo coisas que a sociedade e a cultura nos impõe, né, Cris? Às vezes a gente fala o sim querendo falar o não, e às vezes a gente fala o não querendo falar o sim. E nessa faixa etária, quando a gente atinge essa maturidade, a gente entra em conexão com essa mulher selvagem, que é a natureza pura, com a sua essência, aí a gente fica mais consciente das escolhas e mais conscientes em quando dizer sim e também o não. E sem dúvida, a natureza em si, a cachoeira, não tem como você tá lá num lugar desse, aquelas cachoeiras exuberantes, aquela maravilha da natureza. A hora que você olha, não tem como você não agradecer a Deus pela imensidão da natureza. Então, lógico que favorece sem dúvida. Eu tenho a sensação, eu não conheço a Chapada. Conheço outros lugares, outros santuários. Gostaria muito de conhecer a Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães. O Brasil é maravilhoso, né? Mas eu tenho a sensação de que quando a gente toma contato com esses lugares, eu não fiz isso já na idade madura, né? Mas eu tenho a sensação de que desperta na gente a consciência do poder do feminino, do poder, né, daquilo que é criação, que é gerar, que é alimentar, que é florir, né? E isso está muito, muito presente no seu livro, né, Maristela?
Muito, Cris, muito. E aí eu digo, você viu que acho que tem o capítulo do meio é o parto, né? Que é exatamente assim, esse parir de uma mulher que ressignificou a sua vida. E quando, como você falou assim, quando você está na natureza, para mim, eu senti isso, essa gratidão pela imensidão da natureza e essa gratidão pelo esse poder feminino que a gente tem. Digamos que o útero ele está aqui para parir os filhos, mas na realidade também é para parir tudo que há. O livro foi uma criação, parir a educação dos filhos, parir um novo recomeço, parir também, Cris, o ressignificar de viver sem o marido, porque, por exemplo, eu tive um depoimento de uma aluna essa semana, eu até comentei, que para mim foi muito significativo. Ela falou assim, Maristela, eu estou no momento da minha vida, ela tem 73 anos, no momento da minha vida que eu estou parindo o ressignificar de viver sem o meu marido. Porque, gente, imagina você com uma pessoa há 40 anos. Eu estou há 35 com o meu marido. Então, é difícil a gente se ver sem, né? O nosso companheiro de um tempo longo. E ela falou exatamente isso. Eu falei assim, é um parir de um novo momento da vida, sem dúvida. E, Cris, para você também, você conviveu com seu pai até fevereiro. Digamos que é um parir de um novo momento sem a companhia do seu pai. Então, a todo momento, se a gente for pensar, a gente está parindo novos momentos. E haja força feminina para dar conta disso tudo, né, Estela? Sim, não é? sim, sim. Agora, Eu falo, pode falar. eu brinco aqui em casa, né? Lógico que somos companheiros, todos nós temos a energia masculina e feminina, nós temos o meu companheiro, eu e meus filhos, mas a mulher, ela realmente, ela abarca tudo, a organização da casa, dos filhos, do marido e a própria. E mais os pais, que aí, graças a Deus, nós somos em 2 irmãos, 2 mulheres com a minha mãe e 2 homens. Todos colaboram, a gente divide os finais de semana, a gente divide as compras e tal. Mas na realidade, quem vai administrando sou eu, né? Roupa, o que ela está precisando são as mulheres. Então, essa questão das mulheres de gerir tudo são várias coisas. Ela tem que ter um discernimento, uma organização, uma disciplina que faz parte também. Maristela, aí você fez essa jornada. O que mais mexeu com você lá? Em que momento você se deu conta de que aquilo era um acontecimento mesmo, que aquilo seria um marco na sua vida? Quando é que esse candeeiro acendeu? Nossa, eu vim parar no lugar certo, na hora certa. Quando é que aconteceu isso lá? No segundo dia, Cris, nós fomos para, como que chama aquela da Lua? Puxa, agora fugiu o nome. O Vale da Lua. É uma cachoeira que é o Vale da Lua. As pedras, ela parece, diz, né, que é exatamente o terreno da Lua. Naquele momento, a gente tinha que levar algumas mochilas, né? Só que quem levava o lanche era o guia. Então, eles que levavam os nossos lanches. E eu gostava de levar a máquina fotográfica, um monte de coisa. Mas naquele momento eu falei assim, porque isso a facilitadora propôs para o grupo. Quem quiser, não precisa levar nada. Mas todo mundo pegou. Foi um desafio. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou deixar minha mochila, porque eu fiz uma metáfora. Ué, eu vou carregar o peso nas costas com a mochila? Não. Então, eu vou deixar esse peso e vou caminhar sem nada. Livre, leve, livre e solta. E fui. Eu confesso que no decorrer, a hora que eu cheguei no Vale da Lua, eu falei, puxa, eu não trouxe minha máquina fotográfica. Aí eu vi o pessoal e tal, mas foi aí que eu refleti. Eu falei, Cris, tem coisas que a gente não precisa carregar junto. Tem coisas que você pode deixar para trás. Então, se a gente tem aquele peso nas costas, somos nós mesmas que podemos tirar esse peso. E aí foi um start. Eu falei, E nesse dia foram 2 coisas. A mochila e foi na hora de atravessar a correnteza. Tava todo mundo, digamos, eu não teria, entre aspas, a obrigação de atravessar a correnteza. Mas eu me propus aí nessa viagem de vivenciar tudo que eu poderia vivenciar. E eu queria. Tava todo mundo atravessando, outras pessoas não. Eu falei,
Eu vou enfrentar esse desafio. E justamente isso, o desafio para mim de atravessar a correnteza era o desafio de eu buscar o novo e conquistar o novo. Aí eu atravessei. Acho que tem um poema também que eu falo da correnteza, né? E foi nesse momento que Tem. foram surgindo. Nesse segundo dia, não levar mochila e atravessar a correnteza. Foram 2 starts que eu falei, algo diferenciado vai acontecer. E de fato aconteceu. E a poesia surgiu de que você já escrevia? Tem uma fase, eu sou pisciana, não sei se você gosta de astrologia, eu acredito. Aliás, eu vou entrevistar uma astróloga sensacional agora em setembro, ela vai estar no Papo com Cris. Eu sou uma pisciana muito romântica e quando eu era adolescente eu gostava de escrever poesias. Cheguei a escrever letras de músicas, de festivais que a gente participou e tal. Você já tinha poesia com você? Ou isso surgiu assim, né? Escondidinho lá do fundo? Como é que ela se manifestou? Não, eu nunca tinha escrito poesia. O que eu comentei é assim, eu pegava algumas poesias na minha adolescência, naquele momento que a gente estava paquerando. Foi aí meu primeiro contato com as poesias. Mas escrever poesia nunca. Ela aflorou, Cris, que até hoje eu fico falando pro meu marido, nossa, ela continua. Eu falo assim, puxa vida, como esse canal criativo ele abriu. Sabe como se abre um portal e passei por esse portal. Então, foi nesse momento exatamente da chapada que as poesias começaram a florir. Ô, Cris, eu queria... a Flávia Lírio está aqui também, muito bacana, a fonoaudióloga, que ela também deu aula no CLAP, cuidou da minha mãe, a minha prima Rose Negri, meus filhos, meu marido. Até isso meu marido teve que aprender a mexer, Cris. Bacana, Marina, tem uma galera muito bacana. A Flavinha é minha amiga do coração também, Flávia Lírio, grande fonoaudióloga, uma querida. Que bom, que alegria receber essas pessoas aqui com a gente, né? Que legal, que bom. Você é você tem uma veiazinha mística ou você é uma pessoa mais racional? Como é que funciona isso com você? Então, Cris, esse que é o detalhe agora que eu estou entendendo. Eu acho que eu sempre tive, e isso eu converso muito com meu marido, eu falo, olha, sabe aquele que como você está num caminho, o racional te puxa, e sempre me puxava, todos os livros que eu estou lendo agora, aqui, As Deusas e a Mulher Madura, Mulheres que Correm com os Lobos, eu tenho esses livros desde 2005, porque quando eu fiz a formação das danças circulares, eu tive um módulo da mitologia grega. Então, sabe livros que o do Joseph Campbell, né? O Herói Tem Mil Faces, são livros que eu já tenho há muito tempo. Mas no final das contas, como eu fui fazendo o mestrado, depois você vê o lado racional ficou tão latente em mim que até neurociências eu fui fazer para entender como o cérebro funciona. Mas esse lado desse entendimento mais místico, eu diria assim, de entender exatamente esses arquétipos, o inconsciente coletivo, o que flui, o que aflora dentro da gente, sempre esteve presente. Mas eu acho que eu nunca dei lugar, sabe, Cris? Porque eu lembro que no meu mestrado, a minha orientadora falou assim, Maristela, usa a sua intuição, deixa de ser racional. Então, isso estava dentro de mim. E olha, Cris, eu tive 3 momentos importantes que eu percebi que eu tenho uma intuição aflorada, mas que eu não deixava, que eu nunca deixei aflorar. E esse livro veio para mostrar que realmente eu preciso deixar. Quando meu filho tinha um ano e meio, ele teve meningite meningocócica, mas ele quase morreu. Mas eu lembro que era 5 horas da manhã, eu ajoelhei, eu rezei aquela oração vindo do Espírito Santo, e o pediatra dele era de Campinas, porque na época a gente morava em Campinas, só que o pediatra estava em Recife. E eu falei para o meu marido, meu Deus, o Gabriel está com alguma coisa muito grave, a gente não sabe o que é. Mas a hora que eu rezei, eu liguei para o pediatra, ele atendeu no primeiro momento o telefone, e o Gabriel foi salvo. Quando a minha mãe ela teve, quando ela tinha 82 anos, um AVC isquêmico transitório. Eu estava saindo do CLAP, porque o CLAP ele fica bem na rua da casa da minha mãe, um quarteirão. Só que eu ia buscar minha filha lá no CLQ e ela estava desde as 7 horas da manhã e já eram 17 horas. Aí eu estava indo para buscar minha filha, alguma coisa, para assim, deixa eu ver minha mãe. Cris, eu fui no portão, ela estava tendo o AVC. Aí, um outro momento, a minha mãe eu estava na praia com a minha mãe. Isso antes do AVC, isso foi quando ela tinha 60 anos. Eu estava na praia porque eu estava grávida do meu primeiro filho. Aí, estava com a minha tia.
a gente estava caminhando na Praia Grande, eu, minha tia e minha mãe. Aí minha tia falou assim, Clara, eu fiz a mamografia. Imagina, há 29 anos não era tão comum fazer como se faz hoje. Não. Aí a minha mãe falou assim, nossa, Beatriz, eu nunca fiz. E minha mãe pôs a mão no seio. Assim, nossa, parece que tem um caroço. Aí eu falei, mãe, é um caroço. A gente voltou da praia, era um câncer de mama. Depois, outro dia, eu Olha, fui na minha mãe também, aí ela já tinha 70 e poucos anos, e ela estava com uma feridinha no lábio. E todo mundo falava, é herpes. Eu falei, não, herpes seria sarado, e não sarou. Eu levei no médico, era um câncer de pele. Então, todas essas coisas, eu falo assim, puxa, era coisas que eu fui me atentando, e tudo que eu estava falando foi isso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque você fez essa pergunta, então eu resgatei algumas coisas que eu tive a intuição e fui atrás. é. Muitas vezes a gente deixa de ouvir a própria intuição. Intuição de Exatamente. mãe, intuição de filha, geralmente é uma intuição que não falha, né? Uns dão o nome de anjo, outros dão o nome de mentor, outros, né, para cada um. Estava até aqui o professor Francisco Mourão está aqui com a gente, passou aqui com a gente. É seu amigo, professor Francisco Mourão, também? Ou ele está aqui, será que é porque é meu amigo? Da Eu acho que é Exalc. seu amigo, porque eu não estou Meu lembrada. amigo, é um prazer ter o Francisco aqui, marido da Analice, professor Exalc, também um estudioso do Espiritismo, enfim, a intuição realmente ela é um negócio fantástico. Se a gente abrir os canais para ouvir a intuição, ela nos mostra É, mesmo, né? Ela nos dá caminhos. Você estava falando, né, sobre a mochila não levar, né, peso, enfim. Foi um momento em que você percebeu o significado, né, do que a vida, do que é essencial na vida. Essa pandemia, eu ouvi gente dizendo, nossa, vi gente postando, eu descobri que eu vivo sem um monte de coisas, né? Eu consigo ficar muito tempo sem muitas coisas que faziam parte do meu cotidiano. E, e eu queria saber de você se você também teve essa percepção, se foi uma segunda experiência para você, esse momento de isolamento. O que você conseguiu aprender? Isso vamos dizer, foi um plus na sua transformação? olha, Cris, como a gente já conversou, eu sempre busquei essa natureza interna e externa. Então, eu já busco levar uma vida em conexão com tudo isso. E eu sempre, esse espaço aqui, essa salinha, era dividida com os meus filhos, mas agora no momento ela ficou só minha. Então, eu sempre tenho esse momento meu, sabe, de estudo, de meditação. E tem pessoas que eu vejo assim, nossa, eu não aguento mais ficar em casa, não sei o que, não sei o que. Não, para mim, eu já era um hábito adquirido, né? Lógico que a gente sente falta de sair e tal, mas tem um detalhe, como eu tenho um quintal grande, então isso faz uma diferença muito diferente de quem está num apartamento, isso sem dúvida. Mas o que essa pandemia trouxe? É que assim, não adianta você buscar nada fora, Cris. Tá tudo aqui dentro. Isso, isso todo mundo vai ter que perceber. Porque E, Cris, falar que a pandemia não tem algo maior para nos ensinar, não podemos falar. Porque não é Piracicaba, não é o Brasil, é o mundo todo. É o mundo todo. Então a gente vai ter que perceber e trazer mudanças essenciais para a nossa vida. Essa conexão consigo mesma, essa proximidade com a família. Porque, Cris, olha, quem está convivendo com os filhos. Eu tive o privilégio de ficar um momento da minha vida só cuidando dos meus filhos. Deu para. Depois eu retomei a minha carreira e meus estudos. Mas, assim, agora as mulheres estão trabalhando mais. E imagina, voltar, os filhos online, não é fácil. As mães tendo que trabalhar home office, tanto a mãe como o pai. Então, é um convívio que vai ter que ter um aprendizado grande, realmente. Retomar esse convívio, né, Cris? E tem sido uma oportunidade importante, né? Quem está conseguindo aproveitar isso tem sido uma experiência bastante envolvente, de crescimento, desafiadora. Eu acho isso muito, muito legal. Você lida com a maturidade, isso está no seu escopo de trabalho, né? Você entende, você estuda isso,
você entende os problemas, os anseios. Eu queria saber se você já teve, em algum momento na sua vida, medo de envelhecer, Maristela. Olha, Cris, eu acho que como eu convivi muito, porque a família da minha mãe é uma família, eles eram 10 irmãos, tinham 5 mulheres e 5 homens. Então eu convivi, eu tive o privilégio, todos morreram depois de 80 anos, convivi muito com os meus tios, e as mulheres eram mulheres fortes. Então eu fui convivendo com essa passagem do tempo e a transformação corporal. E o meu estudo é basicamente, a minha dissertação de mestrado é o que significa envelhecer numa comunidade trentina lá do pessoal de Santana e Santa Olímpia. Que eles Que veem o legal. envelhecimento, eles não são tão ligados àquela aparência, digamos assim, lógico que se cuidam, mas não tem aquela ânsia de apego à passagem do tempo. Aí eu vou lidando, sem dúvida. Por quê? Se é isso que eu passo para as minhas alunas, porque eu nunca esqueço a professora Anitta da Unicamp, no meu mestrado eu fiz parte na Unimep, parte na Unicamp. A professora Anitta, ela sempre falou assim, a primeira qualidade para você envelhecer bem é a autoaceitação. Então eu procuro trazer para mim. Agora, Cris, eu vejo a questão, né? O que a minha filha estava falando outro dia? Mãe, mas você não passou direito à base, não sei o que, outro dia. Eu falei assim, filha, tem as rugas. Aí, Cris, eu procuro trazer e entender. Lógico que você vai transformando. Você vê o seu rosto com 30, 40 anos, agora já estou com 55, é diferente, as rugas vão aparecendo. Eu falo, o pescoço, a mão, tudo vai mudando, o peso. E isso, Cris, eu vou trazendo para mim diariamente. E eu vejo que tem uma característica da minha família, elas têm os braços grossos, né? Eu lembro que a minha irmã falou assim, puxa, eu admiro que você usa cavado que tem... Eu falei assim, ué, é uma característica que eu tenho. Como que eu vou falar para as minhas alunas o processo de autoaceitação se eu mesma não trabalho isso em mim? Mas, Cris, eu reforço, é um trabalho diário. Não que se eu puder fazer algum procedimento estético que não prejudique a saúde, eu vou fazer. Depende do que eu falo, né? São escolhas conscientes a cada momento da vida. O gasto financeiro nesse momento está mais com os meus filhos. Então, são prioridades que você vai deixando para outro momento. Mas é um trabalho diário que eu fiz. Eu acho que, assim, como o meu estudo é sobre isso, então eu trago para mim. Então, eu percebo, é a passagem do tempo. Cris, você pensa que é fácil, assim, a live está sendo muito interessante, mas é um processo que você já está acostumada com isso. Eu estou passando para esse momento. Eu estou acostumada a dar aula, dar palestra, mas é uma interação com o público diretamente. Esse é um novo passo. Gravar os poemas em vídeo, confesso que está sendo um grande desafio. Mas se eu prego para todo mundo, a gente tem que ressignificar a vida, se atualizar, viver o agora, eu também tenho que colocar em prática. Então, assim, esse envelhecer é uma questão de você se autoaceitar e reconhecer que tudo vai mudando. Principalmente Olha, aspecto passou aqui, físico. com certeza. Está aqui com a gente a Sheila Saraiva, é uma amiga querida lá da Espanha, lá da Andaluzia, uma Ah, que profissional bacana! fantástica que trabalha com mulheres também, ela trabalha com ONGs. A Luciane Anhão, querida, da Engenho da Hum. Notícia, maravilhosa. Ai, Sou Lu! A fã da Lu, Lu. eu também, viu, Gente, Cris? A Marivel que gente também entrou, ela é do grupo do Roberto Ginastic, que nós fizemos o curso de palestrante. Marivel, muito maravilhosa. bacana. Ela é excelente Obrigada. também. Obrigada pela presença, gente querida, que gente maravilhosa com a gente aqui. Agora, a minha pergunta para você essa, essa é para ganhar o Nobel, né? Não é, eu acho que você deve conhecer bem os caminhos. Como é, no seu, dentro de tudo que você estudou, dentro de tudo que você conhece, sua vivência diária com pessoas que estão no processo de amadurecimento, de envelhecimento, como é hoje, Maristela? Qual é o conceito de envelhecer bem? O que que a gente precisa fazer para envelhecer bem? Olha, Cris, primeiro que eu comentei, é essa questão da autoaceitação, porque isso, principalmente as mulheres, pega muito.
Porque você vê que as pessoas acabam fazendo tantas cirurgias que aí acaba deformando o rosto, o corpo, e no fim o que era para ser alguma coisa bacana fica com a fisionomia complicada. Essa questão, autoaceitação, sem dúvida, a gente precisa cuidar do corpo com atividade física, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa saber dizer o sim e dizer o não. E isso eu estou falando assim de experiência vivida lá com as minhas alunas, que são mais de 100 alunas do CLAP, né? Estavam, agora com essa pandemia tudo complicou. E a gente também, eu e a Alessandra, a gente dá aula na Faculdade de Terceira Idade da Unimep. E aí a gente aprende muito com eles. A questão de ressignificar, Cris, e pôr limite, como você fala de envelhecer bem. Então, o que a gente entende por elas mesmas e a gente vê também nos trabalhos? O pôr limite é assim, criamos os filhos, os netos são umas bênçãos de Deus, sem dúvida. Mas, assim, o que elas falam? Terça e quinta, nós temos segunda e quarta, terça e quinta à tarde, né? Então, tem alunas que falam assim, minha filha veio para ficar na terça com o meu neto. Lógico, se adoeceu, se tem alguma emergência, sim. Só que elas falam assim, não, terça e quinta é o meu momento. Depois eu posso ficar. Então, saber delimitar o tempo para elas mesmas. Porque nessa fase da vida, Cris, a gente, principalmente as mulheres, é aquele momento que elas podem ser mais elas mesmas. E o que a gente percebe na diferença e os estudos demonstram? Há um envelhecimento diferenciado no processo do masculino e o feminino. Então, as alunas, elas comentam assim, as mulheres, elas ficaram em casa, algumas trabalharam, algumas ficaram em casa na geração das mulheres de 70, 80, né? E os homens se aposentam. Quando eles chegam em casa, as mulheres falam, meu Deus, eu estou trombando com meu marido. Porque o espaço da casa era, entre aspas, dominado pela esposa, e os homens, eles chegam, mas eles não sabem ainda o que fazer com esse espaço do lar. E o que acontece? As mulheres ficando em casa, chega nessa fase da vida, elas querem sair. E os homens, eles querem ficar no aconchego do lar. Aí acontece exatamente isso. Aí elas falam assim, nossa, meu marido se aposentou, agora ele fala, gente, mas você não fica mais em casa? Querem que elas fiquem em casa, mas elas não querem. Tanto, Cris, que a gente também faz excursões para trazer os homens. Ó, o CLAP é para homem e para mulher. Só tem 100 mulheres e nenhum homem. As viagens, alguns homens, eles fazem parte do teatro, vão no teatro junto, porque a gente quer fazer isso. Mas eles acabam querendo ficar mais em casa, assistindo televisão. Aí o bom envelhecimento é um entender o outro, mas eles caminharem juntos. O homem se abrir um pouco mais e a mulher com leveza levando o homem. E, Cris, com leveza entre aspas, porque eu falo para o meu marido aqui em casa, olha o que acontece, o homem fica sozinho, então me acompanhe, senão você fica sozinho. Porque é isso, as mulheres elas expandem e elas querem viver a vida. E os homens, há exceções, querem ficar. Então, tudo isso é um processo de se envelhecer bem. Envelhecer bem como um casal, Cris. Para a pessoa ter um relacionamento de 30, 40 anos de casado, eu vejo pelo meu marido, meus filhos saíram de casa. Se a gente não tivesse cultivado esse diálogo, gente, os filhos saem, você vai falar o que para o marido? Como que vai estabelecer o sexo, o carinho e o diálogo? Tudo que você tem que ir nutrindo diariamente para chegar nessa fase, ter esse bom relacionamento. E, Cris, você sabe melhor do que eu, né, pelas notícias, tudo. Você viu que na pandemia teve mais casos de separação, de briga entre casais. Foi. Porque As pessoas é o frente a frente mesmo, é a hora da verdade, né? Para muita gente foi a hora da verdade. A capacidade de suportar ou de realmente, né, viver com a essência um do outro, né? Uma coisa muito louca isso. E você acha, Maristela, eu não tenho um levantamento aqui, mas existe, a gente faz um Google aí rapidamente sabe que o Brasil está envelhecendo, tanto que há esse pânico em relação à Previdência. É um país que vai ter pessoas com mais de 60 anos, um grande número de sexagenários, né? E acima de 60. Em pouco tempo, teremos uma população mais como é na Europa hoje. E a minha pergunta para você é a seguinte: nós estamos nos preparando para esse novo
cenário com esse novo perfil populacional? Olha, Cris, eu acho que o Brasil não se preparou tanto, não se preparou tanto para isso, porque a Europa, ela envelheceu mais sutilmente e o país é mais rico do que o Brasil. O Brasil, ele teve uma expansão do envelhecimento mais rápido, digamos assim, né? E, Cris, precisa, e mesmo assim para os mais jovens, há que ter uma preparação para o envelhecimento. Por quê? Gasta-se sem dúvida mais. Eu vejo pela minha mãe. Nesse momento, ela está lá com 4 cuidadores. Ela está bem emocionalmente, mentalmente, mas ela não tem autonomia para caminhar. Por que eu falo atividade física? A dificuldade da minha mãe, porque ela é obesa e ela perdeu muito a força dos membros inferiores por conta de falta de atividade física. Então, gasta-se muito mais. O que a gente precisa se preparar? Aqui que você falou da questão da pergunta também, de envelhecer bem. Autonomia e liberdade de escolhas. É primordial e nós fizemos uma pesquisa com as próprias alunas. Para você ter autonomia financeira, autonomia de ir e vir, precisa guardar esse dinheiro realmente, fazer uma poupança, sei lá, porque você vai precisar mais. E queira ou não queira, Cris, como é que nós vamos fazer daqui a um tempo, se tiver, porque a pirâmide populacional está se invertendo. A aposentadoria vem dos jovens ativos. Então, futuramente, não sei, 2050, isso vai ser uma complicação realmente. Os estudos já vêm falando, os especialistas já vêm falando isso. Então, precisa ter uma preparação individual da sociedade e do Brasil como um todo, do mundo como um todo. Precisa, sem dúvida. E, assim, a aposentadoria, as pessoas com 60 anos, a gente diz, não é de 60 anos como foram as gerações passadas, estão mais dinâmicos, então continuam trabalhando ainda. E ainda tem muito preconceito nas empresas, tal. A pessoa atinge 55, 58, 60, 65, acho que não tem condições de trabalhar, mas tem. Então, tudo isso precisa ser repensado para lidar com a situação do envelhecimento. Tem muito aspecto cultural. O Brasil sempre foi considerado um país jovem, um país jovem, um país jovem, e acabou que a população, né, mais velha acabou sendo negligenciada ou vista como improdutiva, e não é o caso, né? Você tem hoje uma expectativa de vida aí que beira os 80 anos, né? E o que você faz dos 50, dos 60 aos 80 anos? Vai ficar 20 anos olhando para o teto, né? Fazer tricô, 20 anos não dá, né, Maricela? Tem muita coisa pra gente. Sim. E, Cris, mas você sabe que uma questão fundamental que eu percebo, a própria pessoa não tem a própria pessoa tem um preconceito sobre a passagem do tempo. Eu nunca esqueço, quando eu estava na faculdade da terceira idade, porque eu fui coordenadora da faculdade da terceira idade da Unimep, teve uma pessoa que ela tinha 60 anos. Apenas é uma questão de nome. Terceira idade, melhor idade, idoso, velho, é uma nomenclatura para as pessoas acima de 60 anos. Que aqui, agora talvez mude isso, né? Mas ela ligou e falou assim: por que a faculdade chama terceira idade? Então, olha a preocupação está apenas no nome. Não precisa ter esse tipo de preocupação. Aí é uma questão de autoaceitação, ela vai brigando com o nome que, na realidade, a essência não é essa. Todo mundo está nessa passagem do tempo. A partir do momento que eu fico preocupada, não quero ser chamada de idoso, não quero ser chamada da melhor idade, não tem problema nada disso. De que forma você quer envelhecer e você quer passar esse momento da vida? São essas coisas que a gente precisa se apropriar, sabe, Cris? Ué. É verdade. Maristela, o nosso tempo já está quase terminando. Eu queria. Ter, acho que mais 5 ou 10 minutinhos. Eu queria mostrar novamente o livro para as pessoas que estão assistindo a gente. Ficou linda essa capa, né? Muito linda. O livro está muito legal, assim, muito leve. E você colocou toda a sua emoção aqui, dá para sentir realmente como isso foi legal. Quem são os seus poetas e poetisas de... Você gosta de... Você lê poesia? Você lia, lê? Tem algum... Depois que eu comecei a gostar da poesia, foi antes, lógico, mas eu sempre gostei de Cora Coralina e o Mário Quintana.
E sempre li Ai, muito o Rubem Alves, porque eu acho que como eu passei parte da infância na fazenda do meu avô, então me conectou muito, porque eles pegam a simplicidade do cotidiano e poetiza. E tudo que eles escrevem são coisas que todo mundo viveu, né, Cris? Então, verdade. assim, eu me inspirei principalmente, assim, para começar a leitura da poesia com esses três. Agora, estou lendo, eu tenho vários livros aqui de poesias, tal. Por exemplo, a gente fala, né? O Alan Castro atualmente, o Braulio Bessa, que estão assim no auge das redes sociais hoje em dia. Então, a Aham, poesia, aham. até como eu falo, a poesia ela veio vindo devagar, Cris. A Carmen está pedindo para eu ler um trechinho. Carmen, eu abri hoje o Papo com Cris lendo um poema dos mais bonitos, na minha opinião. Depois você vê, mas eu vou ler um trechinho aqui. Um dos poemas, o livro chama-se Recomeço. Subo, desço, atenta, permaneço. Se quero um recomeço, sinto, percebo a intenção, para enfim otimizar meu potencial de realização. É isso mesmo, né? Muito, muito legal. Tem uns poemas mais curtos, assim, olha, viver, olha aqui, Carmen, para você também. Viver é estar desperta, estabelecer novos objetivos, novas metas, assim como a persistência da água forma os desenhos rochosos, a persistência do ser, cenários maravilhosos. Ter objetivo, ter projeto é o que mantém a gente viva, né, Maristela? Sim, Cris, sim. Isso É, quando, é uma outra questão para se envelhecer bem. A gente precisa ter o projeto. As mulheres sempre elas têm os projetos, mas só que às vezes elas não colocam em prática. Então, o projeto, sem dúvida. E Cris, independente da idade, e nós estamos numa geração diferenciada, nós estamos envelhecer de uma forma diferente dos nossos pais e avós, principalmente. é, Então, os é. projetos, eles são, e não é assim um projeto único. Que seja o projeto como mãe, daí o projeto como mãe, vem o projeto como meu livro, eu tenho o projeto como CLAP. Aí os meus filhos, mãe, você não cansa? Eu falo assim, não, é isso que alimenta a minha alma. E a gente precisa ter. É. Isso faz parte Manter da a mente essência. ativa, É, e aí, manter a Cris, mente ativa, entregar, e a gente entregar, a gente tem tanto para oferecer, a gente acumulou tanto até aqui em termos de conhecimento e experiência, é o momento de compartilhar isso, né, Maristela? sim, de compartilhar, exatamente. E, Cris, eu estou achando muito bacana que se você não acredita, os retornos que eu estou tendo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Verdade. WhatsApp, eu falo assim, eu também não sabia que ia acontecer Onde isso. as pessoas podem adquirir o livro, Maristela? Como as pessoas podem adquirir? Ó, as pessoas de Piracicaba eu tenho levado. Ontem, meu marido, nós fizemos um city tour para Piracicaba para entregar. Então, quem quiser que esteja em Piracicaba pode mandar uma mensaginha e quem for de fora está na Amazon. Pode adquirir Legal. através da Amazon. O perfil é Maristela Negre, né? Eu quero lembrar, Maristela Maristela, as Negre, pessoas que estão. Maristela Negre Oi? Oficial, porque é Maristela Maristela Negre Negre Oficial. Oficial. Porque É, tem um muito bom. Maristela Negre que foi hackeado, mas eu não consegui me desfazer. Então é Ah, Maristela meu Negre Deus. Oficial. Maristela Negre Oficial, maravilha. Eu quero lembrar as pessoas que estão com a gente aqui que essa entrevista, esse bate-papo vai estar no IGTV, vai para o YouTube, no canal Papo com Cris. Eu convido quem está aqui com a gente a se inscrever no canal também lá no YouTube. Isso é legal, porque as pessoas acabam se inscrevendo, acionando o sininho e fazem comentários. Isso é legal porque estimula o trabalho da gente, né? É importante para quem tem um trabalho de informação como eu faço, então eu agradeço as pessoas que estão indo lá e se inscreverem. Eu quero lembrar os meus parceiros e empresas que me apoiam no meu trabalho aqui, Maricela, que é a Galvani Cipriani Cidadania Italiana, lá de Mantova, na Itália, que faz cidadania italiana, né, de forma extremamente competente, o Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, que é uma nova instituição de ensino aqui em Piracicaba, com pós-graduação, graduação, e a Inection, inglês e aulas multidisciplinares, da filha da Carmen Piloto, que é a Ana Luísa, incrível, professora maravilhosa,
e tem lá um inglês de altíssimo nível. E eu quero agradecer aos meus apoiadores, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui comigo, com a gente, né, assistindo esse bate-papo, nesse finalzinho de domingo aqui, de Dia dos Pais, aos que são pais e passaram por aqui, um grande abraço. E eu quero deixar para você fazer suas considerações finais, Maristela, e te agradecer imensamente pelo prazer, né, de bater esse papo com uma mulher incrível como você. Cris, eu que quero agradecer essa oportunidade, Cris, nossa, muito grata mesmo, e agradecer a todos que estão presentes, e eu estou vendo que tem várias pessoas que estão seguindo e sempre estão nas lives. Muito obrigada. Cris, o que eu deixaria de mensagem? Ir atrás dos seus sonhos, entrar na conexão consigo mesma, com essa centelha divina, ser altiva, sem medos e correr atrás dos sonhos, que sejam os sonhos amplos de cada uma. Então, eu falo assim, o sonho acontece. É verdade, né? Basta a gente querer, a gente que tem que se mover, né? Tem que levantar e ir atrás dele, né? Então tá Sem bom, minha dúvida. querida. Um grande beijo para você, um beijo para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Terça-feira, deixa eu passar minha agenda da semana. Terça-feira, agora eu converso com uma mulher incrível, que é a Vilani Braz, uma empresária da área de condomínios de Piracicaba, que tem uma história linda, ela é psicóloga e advogada, ela vai falar sobre como sair do piloto automático. Olha que legal, né? A gente muitas vezes anda no piloto automático, né, Maristela? Na quinta, dia 13, eu falo com a Conceição Monserrat, de São Paulo, nós vamos falar sobre luxo sustentável. Olha só, tem um mercado de luxo, e como esse mercado de luxo está se posicionando de forma sustentável hoje, há uma exigência. E no outro domingo, falo com a Larissa Scanavini, uma youtuber piracicabana que tem quase 130 mil seguidores. Ela vai falar sobre como é ser uma influenciadora, as responsabilidades que ela tem, né? O que é bom e o que é desventura nessa nova profissão, né? É isso. Obrigada, Maricela, mais uma vez. E vamos encarar mais uma semana aí com saúde, com foco, com sucesso. E quem puder ainda fica em casa, né, Maristela? Sem dúvida. E, Cris, eu também gostaria de falar que amanhã eu tenho um papo também com a Laura Lobo, que é a criadora da Todos os Cantos e que foi a responsável por me levar na Chapada dos Veadeiros. Então, também amanhã às 19h30. Opa, vamos assistir então. Obrigada mais uma vez, gente. Um beijo para você, Maristela. Tchau, Beijo. querida. Até. Tchau, tchau.